ficou tremendo lá. Pra mim aquilo é normal. Mas pergunta pra ele se era algum anjo que passou Se ali. ele viu o anjo, no caso, é isso? Um anjo com a espada desembanhada. Miguel desceu e pôde resplandecente lá da glória. Ai, vem, exalta. Não tinha anjo, não. Era a presença de Deus. Só. Mas então você acredita que quando a presença de Deus toma uma pessoa, Acredito. aí fica meio Na que... presença de Deus. Acredito. Fica meio insuportável permanecer de Cara, pé. quem aguenta a presença de Deus, cara? Quem suportaria a presença de Deus? Quem? O cara não pode ter sentido a presença de Deus e confundiu com o anjo, pô. Não, porque ele é profeta, né? Então o nível de intimidade, de comunhão dele com o céu é muito grande, né, irmão? Ele falou, foi um anjo. Ele falou, um anjo aqui. É, então... Falou. E como que ele fez, pastor? Acho que não combinou direito. Aí combinou legalzinho, o irmão já foi segurando ele assim. Aí quando ele caiu, quando ele levantou, ele já levantou. Eis que eu visito o teu passado. Pô, pelo menos presente do cara, né, mano? O cara ficar caído lá pra tentar o passado, o cara levantar, pelo menos falando no futuro, né? Eu vou ser criticado, cancelado. Tu vai me criticar aqui agora. Jamais criticarei você. Mas eu acredito que esse piá aí, ele recebeu o dom de Deus, tá? Tem um chamado, tem um dom. Eu já vi algumas palavras dele, bíblica e Não, tal. quando ele era pregador, ele ia bem. Ele fazendo bem. Quando ele prega, já vi algumas palavras bíblicas. O que acontece é o quê? Que precisa de uma mentoria, né, pastor Carlos? Precisa de ser ensinado. Agora a pergunta que fica é... Ele quer essa mentoria? Quer ser ensinado? Então, acontece o seguinte. Eu não sou contra a criança pregar. Eu seria hipócrita, né? Porque eu comecei a pregar com 5 anos. Provérbios 27, Salomão diz assim, ó, a bênção dada aos gritos logo de manhã é recebida como maldição. O problema é que estão dando o púlpito muito cedo pra gente que não é maduro. Estão dando muito pra quem é pouco. Estão dando tudo pra quem não tem nada. Então não pode, né? Não é porque o menino tem 5 pães e 2 peixes que ele que vai distribuir. Não, dá pra Jesus, né? Traga pra Jesus, deixa Jesus organizar. Ele já deu o pãozinho, então senta, bebê. Entender que você vai comer pãozinho também. Depois. Entendeu? Então assim, ó. É um problema muito sério, por quê? Porque a igreja queima etapa, né? Você não vai ver Samuel ministrando com os filhos de Eli vivo. Nem com Eli vivo. Samuel torna-se. Ele deve ser trabalhado para ser sacerdote, juiz e profeta. E observação, Samuel já ouvia a voz de Deus. Já ouvia a voz de Deus. Não discernia. Então, assim, ó, Deus não desistiu dele até que ele entendesse que era Deus. Essa gente, será que já consegue ter esse discernimento que é Deus? Em Gênesis 21:6, Abraão não fez banquete para Isaac, enquanto Isaac não cresceu e amadureceu. Tem um irmão do podcast aí que é animadinho, ele, eu gosto dele, meu amigo. Ele tá assim, porque quando Isaac nasceu teve festa. Mentira, teve não. É só ler Gênesis 21:6. Então o menino nasceu, então o menino cresceu e foi desmamado. Depois que o menino cresceu e foi desmamado, seu pai lhe deu um banquete. Os caras não estão nem desmamando, não estão nem crescendo, já tem banquete. Estão dando demais para Estão dando demais para quem é de menos. Então, esse é o menino não pode pregar. Claro que pode pregar. Eu comecei a pregar com 5 anos de idade. O pastor Marcos Terceiro começou a pregar com quantos anos? Bem cedo também. Então, 13, acho que foi 13 anos. 13 anos. Então, tá aí. Não é que não pode pregar. O problema é não ter alguém, um muro de proteção, alguém para orientar. Não tô falando mal. Cadê a Vitória? Ela tá cuidando de casa, casou, né? Então ela tá vivendo as fases da vida. Mas agora que era pra ela tá despontando e tal, queimaram, o povo queima muito cedo, irmão. É igual jogador de futebol. Se você pegar o cara e já colocar, você queima, você tem que ir preparando. Lembra eu citando um exemplo aí. Quando fala, Abel, você não vai colocar o Hendrick? Eu falei, não, manda ele pra Disney. Entendeu? Todo mundo xingou o cara. Cara. Mas, cara, é a mentalidade do cara. Você não pode queimar etapas, cara. Você tem que preparar essa gente. Os discípulos, você acha que eles eram tudo velho? Não, cara, você tinha 15, 16, 18, 20 anos de idade. Jesus treinou aqueles caras 3 anos e meio. Paulo treinou João Marcos, né? Pra depois, e outra, dispensou ele. Barnabé disse, vamos levar. Eu falei, não, comigo não. Então também não vou, o problema é seu, então é Silas. Será que o Marquinhos ia aguentar a surra que Silas tomou? É pela infantilidade da primeira viagem de João Marcos ter deixado eles, aí Paulo achou justo que ele não fosse na segunda. Uma inconstância. Paulo treinou, quando Paulo estava morrendo em 2 Timóteo 4, o que Paulo disse? Traga Marcos, agora ele é útil. Então você tem que entender o tempo da sua inutilidade, o tempo que você não é útil. Boa. Tem um período da vida que você não é útil. Verdade. É o tempo que você está treinando. Você não é útil.
E tem o tempo da sutilidade. O tempo que ele estava cuidando das ovelhas lá no começo, ele não era útil para matar o gigante. Mas depois que ele matou o leão, depois que ele matou o urso, ele pode ter certeza, não, eu já matei leão, já matei urso. Eu tô Estava apto. preparado pra... Exatamente. Então, a gigante. gente tem que entender isso, cara. Não é queimar etapa. Eu não tô queimando menino, tá? Não, e nem tô querendo que alguém mate ele espiritualmente. O que eu estou dizendo é que o caminho que ele tá tomando, dessas adivinhações e desse profissionalismo gospel que virou isso aí, que o cara vai lá, revela e depois passa o envelope e aí os caras dão dinheiro, porque dão mesmo, entendeu? Dão mesmo. Então, é ruim. Inclusive, trouxe um presente pra você, um pirulito pra você, pra adoçar a sua vida. Obrigado. E eu agradeço o irmão, o Josimar lá, que deu a calça pra você da Fantasy, hein? Josimar da Fantasy, eu agradeço pelo pirulito ou pela calça? Pela calça. Josi- Pirulito foi eu que dei. Josimar da Fantasy, obrigado pela calça jeans, eu já usei aqui. Eu usei no dia que eu tava com o pastor Marco Feliciano, tá? Ele Muito falou? boa, qualidade extraordinária. Mas você cedeu porque ele foi pro carnaval? Isso aí, isso é... Mas falando Ele ainda tava do falando rapaz, de barro? sem tecer uma crítica às profecias, às adivinhações, qual seria a sua palavra de conselho? Se estivesse frente a frente com ele, ele falasse assim, ó, Pastor Cadu, me dá um conselho, eu estou iniciando no ministério agora, qual seria o seu conselho para o jovem Primeiro, pregador? tem um pastor. Primeira coisa, cara. Pregador itinerante que não tem pastor é igual soldado que não tem quartel. Não é soldado. Tem um pastor. Segundo, volte para a palavra. Porque como pregador, ele tá vendo bem. Eu ouvi algumas mensagens dele. Como pregador, só pregando. Aí enveredou para esse caminho, que é um caminho mais fácil, né? É um caminho até que financeiramente é melhor, né? Fiquei sabendo de um movimento que teve lá em Alphaville que rendeu 40 mil uma noitezinha. Então assim, é um caminho mais fácil. É um caminho mais fácil, né? Sobre esse tema, vocês têm? Mas não é um pouquinho quem tá dando poder pra ele, não seria um pouquinho a internet? Porque a internet ela dá o poder pra pessoa, porque de repente não é visto, agora ele tá visto, todo mundo quer. Aí eu acho que a internet tá levantando ele, que a mesma internet que levantou a Vitória, e ele tem que tomar o cuidado pra não cair, por causa da internet também é a mesma que pode derrubar Então, também, mas, né? Não mas, seria cai, isso? mas cai independente da internet ou não, né? Porque não se sustenta, né, pastor? Cara, porque, cara, essas mentiras. Cara, bora ser muito conspiração. Não tô, irmão. João capítulo 4, Epístola de João capítulo 4. Não creiais a todo espírito, provai se os espíritos são de Deus. Nenhuma profecia ou revelação que não tenha base bíblica não é de Deus, Não é cara. de Deus. Cara, the king, the power, the fervor, the right. The best. The king, the power of the best. Você tá decorando pra você já The king, entendeu the essa power versão? of the best. The power of the best. Você tá decorando pra entregar pra alguém? Eu vi essa do Marcinho é antiga. É antiga? Deus usou ele ali pro Jorginho, né? Pro Jorginho. Pra América. Eu não sei se Aí ele foi Deus, eu sei que ele falou. Ah. E depois falou em japonês antes. falou também. E depois falou em inglês. Aí o menino, acho que ele achou que não, o japonês é muito difícil, eu falar só, aí ele decorou, the king, the power, the third. Aí ele falou assim, ó pra você ver como, vamos por partes, você falou assim, ó, Deus tá falando na boca dele, eu estou falando na língua do país que você vai morar. Que país que é? Que aquele inglês dele é horroroso, que não é inglês, É cara. um britânico, tal. Não é inglês. Agora, você acha que Deus não sabe falar inglês, cara? Não, e não é só isso, né, pastor? É a mesma forma de falar do Marcinho. Ele foi só o que mudou falou. porque o Marcinho no final falou assim, a chave da América, né, está nas minhas mãos. Está nas minhas A dele mãos. foi mais bonita, mas eu concordo, a dele foi mais bonita. Tá faltando. A gente A tá falando bandeira dos da outros. América- Vamos falar de Bíblia aqui, pelo amor Não, de eu tô Deus. falando de Bíblia. A bandeira da América está sobre vocês. Então assim, Deus Fez com a mão assim, pastor? fez. Aí. Deus não erra. Deus, cara, cara, olha o que Deus fez com Paulo. Olha o que Deus fez com Paulo. Deus revelou o rosto de Ananias, revelou Ananias para Paulo, sem que Paulo nem soubesse quem era Ananias. E observação, Paulo nem crente era Nem naquele crente momento. era. Aí Deus só, daí um cara chamado. Aí ele falou só, quando o Ananias chegou, ele disse, não, eu vi você entrando aqui, e orando, colocando as mãos sobre a minha cabeça. Entendeu o nível de revelação, cara? O nível. Quando Natanael apareceu, Jesus disse assim, ó, eis é um verdadeiro israelita que não há dolo, ou seja, que não há engano. Porque, segundo a história contada dessa fala de Jesus, é que Natanael era contemporâneo de Jesus. Isso é uma história extra-bíblica, tá? Era contemporâneo de Jesus. E quando saiu a lei lá de Herodes para matar todo mundo, a mãe dele abriu um buraco debaixo de uma figueira, colocou ele no pano, cobriu com folha de figueira, foi embora. Quando voltou, no outro dia ele estava vivo. E ele foi crescendo e ela contou a história, você não conta pra ninguém essa história. Então assim, por que ele ficou surpreso? Porque ninguém sabia da história, cara. Mas Jesus sabia.
Aí, calma, você não viu nada. Anda comigo, você vai ver anjo subindo e descendo. Não anjo derrubando gente. Então, assim, tem muita coisa.